Tem algo muito fascinante na maneira como a literatura voltada para os mais novos Uhum. consegue traduzir abismos emocionais inteiros, né? Usando uma linguagem de extrema simplicidade. A nossa imersão de hoje começa exatamente nesse território. Com uma atmosfera bem diferente hoje. Sim, uma mistura de doçura, um toque de humor e uma reflexão que é, tipo, muito densa. O nosso foco hoje é a obra Vamos Brincar, Vovô? Escrita pelo Raphael Lewin. Isso. E, oficialmente, as prateleiras classificam esse material como literatura infantil, indicado para quem tem a partir de 8 anos. Mas a gente sabe que vai muito além disso. Exatamente. A nossa missão hoje, ao mergulhar nessas páginas, é observar como o texto esconde uma tese filosófica e psicológica imensa. É verdade. Vamos desvendar a maneira como a criança usa a imaginação e a brincadeira não como meros passatempos, mas como ferramentas reais para o resgate emocional e cura para o luto. É um material que oferece múltiplas camadas de leitura. E logo de partida vale estabelecer que qualquer pessoa que acompanha a nossa análise de hoje e que já tenha atravessado a experiência da perda, Ou que cuida de alguém passando por isso. exato, vai encontrar na história um espelho poderoso sobre a força dos pequenos gestos. A discussão aqui não é sobre teorias inalcançáveis sobre superação. Não mesmo. É sobre como o afeto prático, no cotidiano, tem a capacidade de ancorar alguém de volta à realidade. E o cenário que o autor constrói para iniciar essa jornada ilustra perfeitamente essa desconexão, sabe? A narrativa leva a gente para a casa da pequena Carolina. A neta? Isso. O texto descreve que os cômodos costumavam ter cheiro de bolo quentinho e barulho de risadas, mas desde que a vovó partiu, o ambiente foi tomado por um silêncio muito pesado. Um isolamento. E o vô Amadeu fica confinado numa cadeira de balanço. O Raphael Lewin usa uma metáfora linda e dolorosa, chamando essa cadeira de um barco parado no meio do mar. Uma imagem muito forte. Muito. É um homem que passa os dias segurando um porta-retrato da esposa com chapéu de palha e que perdeu o apetite pela vida. Quando a Carolina oferece comida ou chama para ver TV, a resposta é sempre mais tarde. Que na verdade virou sinônimo de nunca. Ok, vamos desempacotar isso. Sobre a ótica do comportamento, o que esse silêncio e esse imobilismo do avô realmente significam? O que a narrativa ilustra com essa imagem do barco parado é o retrato clínico do luto passivo. O avô entrou num estado de estase. Uhum. Para deixar bem claro para quem está escutando, a estase ocorre quando o cérebro e o corpo entram num modo de economia de energia tão extremo que o simples ato de levantar um braço parece exigir um esforço gigante. Nossa, sim. O barco foi feito para navegar, mas perdeu o vento. No luto profundo, o indivíduo entra nesse congelamento porque o mundo exterior simplesmente perdeu a lógica. E o contraste entre esse silêncio do avô e a mente borbulhante da neta é o motor da história. A Carolina, mesmo pequena, tem uma leitura de ambiente muito afiada. Ela percebe tudo. Ela nota que aquele homem, que antes era o herói das brincadeiras dela, que inventava vozes e transformava o carrinho de mercado num carro de corrida, está se apagando por dentro. Ele não sorri mais. E tem uma cena que me tocou muito, onde ela olha para as estrelas e promete para a avó que vai tirar o avô daquela cadeira. Ela diz que vai tirar ele dali, nem que seja como um terremoto disfarçado de neta. E essa declaração marca a recusa da criança em aceitar a apatia do adulto. Na psicologia comportamental, a gente vê que a lógica não funciona diante de uma dor desse tamanho. Você não convence a pessoa a sair da depressão com bons argumentos. Exato. É necessária uma ruptura de padrão. E a genialidade da Carolina é que ela cria essa ruptura usando a única linguagem que ela domina, a encenação, a brincadeira. O que nos leva para a execução do plano dela. E é uma aula de teatro. Logo cedo, ela começa a gritar no quarto fingindo que torceu o pé porque pisou num brinquedo. A torção mágica. Sim. O texto diz que ela levanta o pé como uma estrela de balé, com uma cara de dor tão dramática, bem atriz de novela mexicana, sabe? Ela quase acredita na própria lesão. É muito engraçado. O que é fascinante aqui é o mecanismo por trás dessa comédia. A Carolina não tenta tirar o avô do isolamento pedindo para ele se animar. Ela inverte a dinâmica. Perfeito. Ela inverte a dinâmica. Ao fingir a lesão e se colocar como necessitada, ela cria um gatilho de cuidado.
Ela obriga o avô a abandonar o papel de enlutado para reassumir o de protetor. E, de repente, ele sente algo que tinha sumido. A importância. Ele volta a ser indispensável. Exatamente. Aquele pedido de socorro teatral atinge a responsabilidade afetiva dele e o força a agir. E a manobra dela escala para um ponto que eu acho genial. Como ela não pode andar por causa da torção, ela sugere que eles deem um passeio usando a velha cadeira de rodas da avó. Um objeto super pesado emocionalmente. Sim, o avô hesita muito. Mas ela não só senta na cadeira, ela faz uma customização frenética. Amarra fitas, pendura pelúcias, instala uma buzina de bicicleta e batiza a cadeira de Expedição da Felicidade. Do ponto de vista filosófico e psicológico, a cadeira de rodas é o símbolo máximo da limitação e ali da ausência da avó. É um objeto saturado de tristeza. E ela muda isso. Cobrir esse equipamento com fitas e buzinas é a materialização perfeita da ressignificação. Ela recusa a ideia de que os objetos de quem partiu devem ser relíquias intocáveis de um museu do sofrimento. Nossa, isso é muito forte, um museu do sofrimento. E ela transforma o símbolo da imobilidade num veículo de aventura, mostrando que a matéria bruta da nossa dor pode ser desmontada e reconstruída. Pontes de volta para a vida. E ao empurrar a cadeira, o avô faz um movimento físico de empurrar a própria paralisia para fora de casa. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque eles saem de casa. O contraste visual na rua é surreal. Um senhor idoso, todo sério e triste, empurrando o que parece um carro alegórico com a neta acenando igual Miss. É o choque entre o luto e a vida. E os vizinhos ficam pasmos. Tem um que até pergunta, brincando, se aquilo é desfile ou resgate emocional. E a resposta é que é um pouco dos dois. O Rafael Lewin mostra como o tecido social reage ao retorno de alguém que estava nas sombras. O espanto alegre dos vizinhos gera uma fissura na armadura do avô. Ele começa a esboçar um sorriso. A melancolia profunda exige ordem e silêncio para se manter. A intervenção da neta introduz o caos festivo. A tristeza não sustenta o próprio peso diante do absurdo cômico. E o ápice desse descompasso é na sorveteria. O vovô Amadeu pede o sabor de sempre, morango, bem melancólico. Mas a Carolina pega a taça dele e transforma num bloco de carnaval. A quebra do padrão. Ela enche de balinha, paçoca, calda, bota um guarda-chuvinha de plástico no topo. O avô cai na gargalhada. Eles riem até sujar o nariz de sorvete. Essa imagem do rir até sujar o rosto é uma quebra somática do isolamento. O estado depressivo atua como um anestésico geral. O paladar fica embotado. O mundo perde a cor e o sabor. E quando o avô interage com aquele doce caótico e ri até perder a compostura, a cura começa. O autor mostra que o resgate não vem de discursos complexos. Vem de um sorvete compartilhado, da bagunça sensorial. A vida, para ser sentida de verdade, demanda essa desorganização. E a lógica dessa bagunça curativa continua. No dia seguinte, o pé da Carolina está magicamente curado. O avô percebe a artimanha e pergunta para a atriz de novela dele o que aconteceu. E a justificativa dela é maravilhosa. Ela diz que é cientificamente comprovado que cafuné de vovô cura qualquer dor. A lógica infantil é irrefutável. E a genialidade dessa resposta vai além do humor. É uma validação. Ao dizer que o toque dele cura, ela reconstrói a autoimagem desse homem. Ele se sentia impotente diante da morte. Exatamente. Alguém que perde a parceira de uma vida inteira se sente paralisado pela impotência. A menina reposiciona ele como um agente de cura, provando que o afeto dele ainda tem impacto vital no mundo. A partir daí, a vitalidade volta. Ela faz um café da manhã com abacate em formato de estrela, eles vão pro parquinho e tem a cena clássica do protetor solar, onde ela espalha tudo errado e ele fica parecendo um cupcake assustado. Ou um fantasminha, como o autor brinca. Eles vão pro balanço. E o avô, que antes carregava uma âncora invisível, solta um yupi e chama a neta de pequena égua voadora. Se conectarmos isso ao quadro geral, a imagem do balanço é a âncora perfeita para a atenção plena. O vento no rosto, o movimento, os pés na areia, isso exige que ele habite o momento presente. E não fique preso no passado. O luto aprisiona no passado.
O ato de brincar fisicamente obriga o corpo a estar no agora. Ele aceita ser temporariamente bobo e leve, sem a obrigação constante de sofrer. Essa leveza abre espaço para uma das partes mais poéticas do livro. A Carolina resolve construir uma nave espacial na sala de estar. E o que ela usa para fazer a cabana? Um tecido azul gigante que a vovó costurava. Um objeto que tinha tudo para ser um gatilho de dor. Eles usam o abajur como sol, balinhas como pílulas espaciais e viajam para um planeta onde chove leite e tem árvores de biscoito. A cabana com o tecido azul é o clímax simbólico. Aquele pano costurado pela avó poderia evocar só vazio. Mas, guiada pela imaginação da neta, vira um teto, um abrigo. A metabolização da perda acontece ali. Ocorre a destilação da dor cortante até virar algo suportável e lindo. Tem um momento em que eles estão sentados no chão, comendo os biscoitos da árvore espacial, e a menina diz que aquilo tem gosto de saudade boa. Gosto de saudade boa. É evidência de que a ressignificação deu certo. O luto amargo virou saudade viva. O tecido não traz mais desespero, traz o aconchego do amor vivido. E prova a premissa do prefácio de que o amor continua sendo o brinquedo mais bonito de todos, mesmo depois da perda. A forma muda, a pessoa não está lá, mas o afeto continua operando como matéria-prima para a vida. E recapitulando essa jornada do Raphael Lewin, a gente vê um avô, que era um barco parado numa sala escura e que termina na rua organizando corrida de carrinho com as crianças. A lição é clara. O amor se aprende e se resgata brincando. E para quem acompanha a gente, a aplicação prática disso é enorme. Ajudar alguém no escuro não exige mágica grandiosa. Às vezes é só uma fita colorida. Uma torção inventada para pedir ajuda é ter a coragem de propor um passeio banal e amar com simplicidade. A desorganização da tristeza tira a força paralisante dela. Essa capacidade das crianças de desmontar a dor me leva a um pensamento provocativo para a gente encerrar a nossa imersão de hoje. A gente passa muito tempo, como adultos, tentando blindar as crianças do luto. Escondendo as lágrimas, suavizando as palavras. Achando que estamos protegendo a inocência delas. Mas se a imaginação de uma criança consegue transformar uma cadeira de rodas numa expedição da felicidade, quais são os símbolos de tristeza nas nossas rotinas adultas que a gente poderia redecorar e transformar em veículos para voltar a viver? É uma excelente reflexão. Como seria a nossa vida se, em vez de ensinar as crianças a sofrerem em silêncio como a gente, nós permitíssemos que a nossa própria criança interior nos puxasse pela mão quando a tristeza parece pesada demais? Deixando que elas nos levem de volta para o balanço. Exatamente. Fica essa reflexão para todo mundo continuar matutando e a gente se vê na nossa próxima imersão.